Líder de sucesso é aquele que conhece seus colaboradores, confia em suas capacidades, sabe delegar e dar os feedbacks necessários à evolução, aperfeiçoamento e crescimento da equipe. Liderar pessoas é a nobre missão de conduzi-las e orientá-las para que o grupo possa alcançar seus objetivos. Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, que a partir deste momento está no ar pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. Este programa que tem o intuito de levar até você informação, conhecimento, entretenimento, comportamento, bem-estar, atualidades e importantes assuntos para o seu crescimento pessoal e profissional. Para conversar conosco sobre liderança, teremos Cláudio Chibante, com experiência em gestão comercial há mais de 30 anos, atuando com treinamentos e mentorias focados no crescimento exponencial de pessoas e empresas. Convidado já anunciado, me resta também convidar você para que permaneça conosco e que os assuntos abordados hoje possam nos auxiliar sempre. O Comunidade do Conhecimento está no ar. Esse é o programa Comunidade do Conhecimento que você acompanha pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. A literatura define um líder como inspiração e trabalha buscando a colaboração e o engajamento dos membros da sua equipe. Para melhor falar sobre o assunto, converso agora com Cláudio Chibante, que atua em mentorias focadas no crescimento exponencial de pessoas e empresas. Seja bem-vindo ao nosso programa Comunidade do Conhecimento, Cláudio. Gratidão por fazer parte agora desse pedacinho, né, que a gente vai falar de liderança, esse momento tão especial para nós. Então, já que, para começarmos mesmo, vamos falar sobre alguns pontos que um líder deve ter. O líder, ele está em busca do objetivo, o objetivo que foi passado para ele. Então, o CEO que tem a liderança de crescer a sua empresa, de alavancar o seu negócio, de buscar mais recursos e aumentar aquilo que ele tem em sonho na vida dele, ele tem que entender como liderar melhor toda aquela estrutura, todos os colaboradores, os gerentes, os supervisores, os colaboradores de piso de fábrica, de indústria, a logística, tudo tem que estar como se fosse uma orquestra, tem que estar todo mundo bem alinhado. E a base de uma liderança é a comunicação. É a base primordial que eu vejo na liderança, é como fazer uma comunicação mais assertiva, mais limpa, mais justa para todos, entende? A liderança começa aí, quando você consegue fazer feedbacks, quando você consegue passar uma cultura bem clara aonde é o objetivo que você quer chegar. Essa cultura ela tem que estar bem clara de como funcionam os comportamentos dentro da sua empresa, dentro da sua indústria. É um conjunto que você tem que organizar o CEO para que a sua empresa realmente atinja os seus objetivos. O líder, eu vejo que a comunicação assim, ela tem que ser bem específica, ponto a ponto, do que ele deseja na vida da empresa dele. Deixar tudo claro, né? Muito claro, a cultura. Para que o colaborador também consiga entender o que ele pode melhorar, o que ele pode fazer ali para acrescentar com a empresa. Sim, se você tem uma empresa, você tem o objetivo de alavancar esse ano 20%. Agora, no final do ano, nessa reta final de ano, você quer alavancar a sua empresa. Você tem que chamar o time e explicar passo a passo, certinho. Nem que for toda semana fazer essa reunião de como você está conseguindo aumentar e alavancar esses 20%. Um grande líder que quer realmente fazer com que a sua empresa cresça, ele tem que comunicar o passo a passo dos seus colaboradores. Como que um líder chega até você?
Ele chega falando que precisa de uma ajuda, ele quer aumentar as vendas, não sabe o que fazer, ou aquele mesmo que fala, eu estou bem, mas quero melhorar? Assim, o que mais aparece hoje em dia, eles querendo aumentar as vendas. Só que existe um processo básico ali, na base da estrutura da empresa dele, que é os relacionamentos. Como é que está a harmonia dos seus colaboradores? Está tendo conflito? Está sendo um ambiente harmônico, onde você vê que todo mundo está ali fazendo o seu papel realmente para alavancar as vendas? Eles querem o resultado, mas aí aqui está tudo bagunçado. Como é que você consegue organizar toda a sua parte estrutural? A logística já não fala mais com o financeiro. Administrativo, está todo mundo brigando um com o outro, cada um está no seu papel. Então, se você não harmonizar os seus colaboradores, fazer com que eles realmente entendam quais são as metas, os objetivos, qual é a cultura da empresa, qual é o comportamento que eles têm que ter para realmente você conseguir o resultado final, que é a lucratividade. E nessa mentoria, vocês focam também nos colaboradores, para eles também que é passado toda essa mentoria? Sim, a gente faz um diagnóstico, né? Ele vem com um problema, e aí quando a gente vai para dentro da empresa dele, a gente tem um olhar externo e está vendo que não é só aquele problema que ele está trazendo, tem muito mais coisas por trás. Por exemplo, se tiver uma laranja estragada numa caixa de laranja, o que vai acontecer? Estraga tudo, né? Então você tem às vezes que fazer mudanças nas peças. Você tem que entender se cada colaborador ali que está, o líder está ali, os supervisores estão fazendo realmente com que a orquestra, aquela sinfonia aconteça. Então você tem que estar com a rédea, com a cultura bem instalada dentro da sua empresa e ter o controle do que está acontecendo em cada setor. Por que está acontecendo esse conflito? O que eu posso fazer? Por exemplo, a gente tem uma ferramenta que se chama Feedback Burger. Então você, como se fosse assim, dar um feedback mais harmônico, mais gostoso para a pessoa. Então o pão, né? Vem um pão, depois vem todo nome o diferente, recheio, viu? vem todo um recheio e depois o pão, né? Uhum. Então você vai colocar nesse feedback as coisas mais gostosas. Então você chama o colaborador no individual, na sala, você coloca ali a positividade, o que está acontecendo, você sempre foi um colaborador bom, aí escuta dele e aí você faz um outro fechamento. Então, assim, o feedback, quanto melhor harmônico ele for, você traz o colaborador para junto da empresa, não o afasta. E muitas vezes não acontece desse jeito, né? Acaba sendo assim, na base do empurrão. E às vezes você, de uma maneira que você fala, seja algo pequeno, mas aquilo afeta tanto o colaborador que ali para ele acabou a carreira naquela empresa. Aí ele funciona só 10%, 20%. Então você tem que entender que os treinamentos de liderança, de inteligência emocional, é para realmente fazer uma árvore ali, entender o que está bom e o que está ruim dentro da sua empresa. Você tem que passar por uma peneira todo mundo para entender realmente quem está contigo e quem não está. Porque o líder de verdade não é aquele que faz por imposição, mas é o que tem o posicionamento. Por posição, a gente já comprovou, né, que não tem jeito. Quanto mais tu obriga os seus colaboradores a fazer, menos eles vão fazer. Vão fazer na tua frente, mas depois vão por trás. Mas não vão produzir, né? Não vão produzir. E o verdadeiro líder, ele se posiciona, ele traz, aglutina, faz com que as pessoas agrupem, com que as pessoas trabalhem com vontade, com desejo, que estejam satisfeitos de estar trabalhando naquela organização. Em relação à mentoria, ela tem uma duração mínima? Não. Eu tenho empresas que eu já fiquei 2 anos fazendo mentoria. É constante, né? A gente faz primeiro um trabalho bem específico, faz todos os treinamentos com os colaboradores, e depois a gente vai fazendo aquela visita periódica. Porque geralmente o CEO vai encontrando problemas, vai encontrando dificuldades que ele quer passar para mim, para a gente poder fazer uma estratégia de como ele vai lidar com aquela situação. E são N situações inimagináveis. Acontece de tudo. Eu imagino. Em relação a estratégias, tudo depende, então, de caso a caso.
Caso a caso. Uma empresa, por exemplo, que vende produtos importados. Então, ela trabalha muito com logística. Então, a gente vai trabalhar mais a parte da logística, porque ele já tem um e-commerce que já está indo bem. Qual o maior problema ali? O gargalo é a entrega. Então, o que a gente pode fazer para melhorar essa entrega? Quais são as ferramentas que tem para a gente melhorar com que o cliente fique satisfeito com a qualidade do teu produto? E em relação também à mentoria, vocês fazem a nível nacional? Ou é mais focado aqui em Maringá, região? Não, a nível nacional. Se alguma empresa precisar, aonde quer que seja, a gente vai fazer, a gente vai até lá, faz os treinamentos, busca entender realmente o que ele precisa que seja feito, e aí depois às vezes pode ser online, né? Porque é uma troca só de informação, já foi feito um trabalho base. E é o que mais as empresas estão procurando. As empresas que eu atendo precisam de uma estrutura já assim simples, sabe? De comunicação. Cláudio, está tendo muito conflito, vamos lá. O que a gente pode harmonizar dentro da tua empresa para que isso seja diferente? Qual a ferramenta que a gente vai usar? Tem N ferramentas para fazer com que o pessoal realmente trabalhe com vontade, com desejo de crescer e crescer a empresa. Porque é justamente isso, quanto mais motivado ele estiver, mais a produção dele será maior, maior será a entrega, maior será o resultado da empresa, né? Com certeza. Às vezes você contrata uma pessoa, por exemplo, tem um caso, vou contar uma história aqui, você me permite? Por favor. Tem um caso que o rapaz era muito quietinho na dele. E aí, vamos dar uma chance pro rapaz. E ele entrou na empresa. De repente, vou falar, faltou um cara da empilhadeira. Ele falou, não, eu sei mexer com a empilhadeira. Ele foi lá e fez todo o trabalho do dia. Não supriu a necessidade da empresa. Aí, depois, quebrou um maquinário. Você acredita que ele foi lá e consertou o maquinário? Eu falei, não, eu já trabalhei com esse maquinário, consertou o maquinário. Gente, hoje ele é maravilhoso. gerente da empresa. Ele foi, sabe, mostrando particularidades dele que as pessoas não sabiam e ele quietinho na dele. E ele hoje é gerente da empresa, porque o cara falou assim, um cara que veste minha camisa, que traz solução para dentro da minha empresa, esse cara eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que fazer com que ele realmente se sinta satisfeito de trabalhar aqui dentro. Eu preciso dar ferramentas, buscar soluções para ele também levar para os colaboradores. O senhor ele tem que estar antenado. O grande líder ele tem que estar antenado, ele tem que estar sabendo o que está acontecendo em cada setor, porque senão perde muito. E nesse caso mesmo que você falou desse colaborador, coisas pequenas que ele fazia e mostrava no dia a dia, foi um estalo para que o CEO olhasse e falasse, não, eu preciso desse cara do meu lado. Ele não me traz problema, muito pelo contrário, ele me traz soluções, né? Você acredita que tem problemas que são tão simples para ser resolvido e as pessoas não resolvem? Eu acredito. Você já deve ter percebido isso, né? Tá ali, na cara da pessoa. Ela poderia, assim, rapidamente solucionar aquele problema, mas ela fala que não vai mexer, que não vai solucionar. Que não é da parte dela. Que é o outro que tem que resolver. Isso acontece muito, muito nos escritórios. E antes de continuarmos esse bate-papo, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Comunidade do Conhecimento. O Comunidade do Conhecimento está de volta pela Rádio e TV Universitária Unicesumar, programa produzido pela Fundação Sesumar. Tenho como convidado o mentor e treinador de líderes e empresários, Cláudio Chibante. E hoje estamos conversando sobre liderança. Então, a gente fala de liderança e todo, né, nosso círculo tem os nossos líderes. E eles têm que tomar cuidado realmente e cuidar de tudo que está à sua volta. Voltando ao assunto que a gente estava falando, os colaboradores também precisam entender que para que eles cresçam na empresa, algumas situações eles podem fazer de melhor para que ele seja um destaque, para que ele esteja alcançando, né, novos ares dentro da própria empresa. Faz todo sentido isso que você está falando, porque cada pessoa tem que ter um líder dentro dela. Aí as pessoas falam, eu não sou líder, mas peraí, tu lidera a sua família? Você lidera o seu tempo? Você lidera alguma coisa que você faz? Você tem uma especialidade, você é uma contadora, você tem uma especialidade. Você está liderando ali
outras empresas, né, tá trabalhando para deixar todas as documentações prontas. Então a pessoa tem que entender, cada colaborador, que primeiro ela é um líder da família dela, dos horários, tudo isso. E aí fazer com que essa pessoa comece a trazer soluções para dentro da sua empresa. Mas para isso, você tem que começar a também colocar uma sementinha ali, né? Começar a plantar por exemplo, assim, para a pessoa começar a pensar e sonhar em crescer dentro da empresa. Então você tem que dar também ferramentas para esses colaboradores. Você só vai conseguir descobrir um talento. Um grande líder descobre talentos dentro da sua empresa se você também se doar. Então, às vezes, o CEO ele tem que parar e olhar de uma forma estratégica os seus liderados e plantar sementinhas em algumas pessoas para ver se ela brota e trazer esses colaboradores para perto. Faz só uma analogia comigo, só pensa nisso aí. Você gosta de ter amigos, não gosta? Sim. Como é que você tem que tratar os seus amigos? Bem. Como é que você gosta de ser tratada? Bem. Então, para você ser uma grande líder, você tem que tratar os outros? Bem. Faz sentido para você? Claro, total então sentido. É isso. Para você ser um grande líder, você tem que começar a pensar: o que eu devo fazer, o que eu gosto que façam comigo e o que eu devo fazer para o próximo. Aquela lei do dar e receber faz muito sentido. Essa lei é maravilhosa quando a gente entende que a gente tem que se doar para poder receber algo em troca. É que hoje em dia não todos os líderes pensam dessa mesma forma. Tem uns que são um pouco mais incisivos e só vinde a mim, né? Essa é a palavra, só vinde a mim e meus colaboradores trabalham para mim, eu pago o salário e não tem esse mesmo pensamento. E por isso aí você entra com a sua mentoria. É um pensamento curto, sim, de curto prazo. Por isso que mais de 80%, eu não sei o número certo, em 10 anos fecha as empresas. Porque ele está só no... Vamos lá, eu preciso disso, então começa a sangrar o caixa e fazer com que os colaboradores trabalhem mais e mais e mais. Então ele faz sangria no caixa, então isso acaba fazendo com que a empresa dele quebre. Mais de 80% das empresas quebram em 10 anos, você acredita? Acredito. É uma avalanche de empresas quebrando. Por quê? É comportamento. Eles não têm comportamentos de líderes verdadeiros. Eles têm que ter um comportamento na área financeira, na área administrativa e também com as pessoas. Compreende? Sim. Então é um conjunto, é uma engrenagem que a pessoa tem que entender. Antes de liderar, você tem que ser líder interno seu. Senão a engrenagem não vai rodar. Vai chegar uma hora que ela vai quebrar. Em curto prazo de tempo, as empresas quebram por causa que o líder vai fazendo coisas que não agradam toda a comunidade que está abaixo dele. Ele começa a ter muito turnover, as pessoas pedem para sair, então não tem como. Aí eu vou lá e falo assim, ó, a gente tem que começar a trazer as pessoas para próximo de você, não afastar as pessoas. Não é por causa de um erro delas que você já vai sair gritando com a pessoa. Você tem que entender que ela não sabia o que estava fazendo. E às vezes você tem que ir lá, pegar na mão e explicar. Às vezes ela não tinha sido orientada da melhor forma. O que mais acontece é colocar pessoas para trabalhar só por causa da ficha técnica, mas não ensinam. Sabe, ensina ali o que mexer no processo, mas não ensina a fundo o que realmente, verdadeiramente, a pessoa precisa fazer. Então, às vezes a pessoa era só pegar esse copo, trazer daqui para cá, mas ela não sabia que era para trazer naquele momento. E aí o CEO vem e sai derrubando todo mundo, né? A própria empresa dele. Sim. Vamos falar de qualidades. Uhum. Quais qualidades são essenciais para um líder de sucesso? Empatia, em primeiro lugar. Quando a gente fala de inteligência emocional, por exemplo, a gente está falando de autogerenciamento das emoções. Quando eu falo que o líder passa por cima de tudo, eu estou falando maltrata os outros. Sim. Você entendeu essa parte, né? Então, se ele não tiver um autogerenciamento, se ele não tiver um comportamento de inteligência emocional para saber que aquilo ali aconteceu, vai resolver? Vamos para a solução. Não vamos ficar colocando peso no que já está consumado. Vamos entender o que a gente precisa fazer para aquilo ali não acontecer mais. E fazer com que a pessoa aprenda a fazer do modo certo. Ele tem que parar para fazer.
Quais outras qualidades a gente pode ressaltar para que, né, quem quer ser um líder de sucesso também se coloque aí nos seus anotações do porquê querer ser um líder de sucesso? Reuniões periódicas, ou por setor, ou se for uma empresa menor, todo mundo junto. Para quê? Para colocar os pingos nos is, as vírgulas, tudo certinho, bonitinho. Tintim, eu já diria, né? Tintim por tintim. Esse ditado aí que minha mãe fala, tintim por tintim. Se você faz uma reunião, por exemplo, na segunda-feira, 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, e você já sabe o que precisa ser alinhado, o que aconteceu na semana anterior, para que não aconteça na outra semana, nossa, isso faz uma diferença gigantesca. Se toda semana tu der feedbacks do que precisa ser feito, do que foi feito, qual o ponto de melhoria, a gente nunca fala, eu sempre falo pros caras, não fala, vocês fizeram tudo errado. Sim. Nossa, isso aí vai minando o comportamento da outra pessoa. Fala assim, nós precisamos ter pontos de melhoria. Olha como muda a palavra, né? Muda até a entonação e dá até aquele gás, não é? Isso, nós precisamos ter pontos de melhoria. Aconteceu isso. Ser pontual naquela situação. Se você falar desse jeito, já muda. E o líder não sabe disso. Uhum. Muitas vezes eu vou falar assim, se tu falar em pontos de melhoria, não faz reunião. E aí quer que a coisa aconteça, não vai acontecer. Você tem que implementar a cultura toda semana do que você deseja. Qual o seu sonho? Qual o objetivo maior que você quer atingir dentro da sua empresa? Todos os colaboradores têm que saber, porque senão eles não vão saber para que caminho tomar, que rumo tomar. E o porquê tá trabalhando, né? Porque muitos nem sabem o porquê. Não, tô trabalhando porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro e sustentar minha família. Mas não, o porquê de você estar naquela empresa, aonde a empresa quer chegar. O incentivo, às vezes, não vem só no dinheiro. Por exemplo, você dá metas, o incentivo, às vezes, só não vem no dinheiro. Vem também no merecimento, de tu chamar, falar, tal pessoa fez isso, a gente tem orgulho porque ela solucionou esse processo, esse problema que ia acontecer. Isso ia causar um transtorno para a empresa, o cliente ia ficar insatisfeito. A briga interna é o pior, os relacionamentos ali, os conflitos, porque um quer jogar na culpa no outro, né? Não fui eu que fiz, foi o outro, não fui eu que foi o outro. Então, o líder que realmente quer fazer com que a empresa cresça, ele precisa contratar mentorias. Às vezes ele está cego, ele está imerso. Vou te fazer uma pergunta, se me permite. Claro. Qual o animal que menos entende de água? Eita. Não sei. Bugou? Que menos entende de água? Isso. O peixe. Ele está imerso. Ele só vai entender da água quando eu tirar ele fora da água. Aí ele vai entender que aquilo lá é primordial. Nunca tinha parado pra pensar, tá? Aquilo lá é a vida dele. É o ar que ele respira, é o mundo dele. E o que acontece com as pessoas? Elas estão imersas. Elas não conseguem chegar porque elas estão no automático. Sim. Ela só vai perceber que ela precisa fazer algo quando já tá fora da água. Aí ela começa a tentar pular para ir para dentro da água. Faz sentido para você? Agora fez total sentido. Então é isso. Se você quer ter uma empresa contínua, se você quer ter uma empresa que realmente trabalhe todas as emoções ali dentro, que todo mundo tenha harmonia, que aquela empresa seja uma empresa que você chega e tem uma energia diferente. Muito provavelmente você já chegou em alguma loja, em algum lugar, você fala, não tá legal a energia aqui, a vibe não tá legal, vou embora daqui. Acaba não comprando. Por que existe alguns restaurantes que tem fila para entrar e outros que não tem quase ninguém para entrar? Ninguém está fazendo fila, poucas mesas. Porque a energia que está reverberando dali, a harmonia entre os colaboradores, o atendimento que está sendo feito ali, espanta todo mundo. Você já foi em restaurantes assim? Sim. Está bem vazio e o outro está bem acalentado. Isso é liderança, isso é comportamento. Isso é o CEO que entende que empresas são feitas de pessoas, não de máquinas. As máquinas quebram, você conserta. Pessoas, é muito mais difícil de consertar. Então você tem que cuidar das pessoas. Isso poucos entendem, né? Sim. Gostaria de agradecer demais. É um assunto super gostoso de conversar, de ouvir, de entender, de saber. Adorei demais. Obrigada mais uma vez por ter estado aqui conosco. Gratidão. Eu que agradeço.
Agradeço ao Cláudio Chibante, que atua em mentorias focadas no crescimento de pessoas e empresas, que nos brindou com uma verdadeira aula sobre liderança. Relembrando, pois nunca é tarde para pedir o seu apoio, acompanhe e curta os nossos programas nas redes sociais. No Instagram e no YouTube, acesse TV Unicesumar. Assista, curta, compartilha. O gesto de nos curtir é muito importante para que possamos estar cada dia mais ao seu lado. Ficamos por aqui e até o próximo Comunidade do Conhecimento.